seja bem-vindo a mais um programa Diálogos de Justiça, produzido pela Unisa em parceria com o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados. No programa de hoje, muito enriquecedor para a sua e para a minha curiosidade, nós temos a presença do Dr. Henrique Matar-Neme, tratando sobre o tema mediação. Como você pode solucionar os seus conflitos. Fique atento e aqui eu deixo as boas-vindas para você, Dr. Henrique, por colaborar conosco neste programa. Imagina, é um prazer. Eu agradeço a você e a Unisa pelo convite e vou fazer o que eu puder aqui para esclarecer todas as dúvidas e colaborar com todo mundo. Tá bem. Dr. Henrique Matar-Neme é advogado, consultor jurídico, mediador e conciliador do setor de conciliação do Fórum Central Cível João Mendes, aqui em São Paulo. É mediador do Centro de Arbitragem e mediador da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, do Instituto de Engenharia e também da Fiesp, membro e professor do IMAB, Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, e sócio fundador do NUGECOM, Núcleo de Gestão de Conflitos. Então, se você tem alguma dúvida sobre solucionar conflitos, hoje nós trouxemos este especialista para tratar do assunto. E é daí que eu começo com a primeira questão da nossa conversa, doutor Henrique, para compreender, quando existem conflitos na sociedade, e eu possuo algumas dificuldades, podem ser dificuldades na área da vizinhança, na área da família, aí na questão de cobranças de títulos, se eu faço uma cobrança no cartão de crédito, como eu posso resolver estes conflitos? Eu sempre preciso promover processo? Como isso funciona? Na verdade, hoje o judiciário oferece mais de uma opção, mais de uma forma para você resolver esses tipos de conflitos. Então você pode sim procurar o judiciário para entrar com uma ação, mas você pode também buscar, antes de entrar com uma ação, dentro do próprio Poder Judiciário, uma conciliação ou uma mediação de conflitos. Então hoje eles oferecem essas possibilidades de você, fora de um processo, antes de entrar com o processo, buscar uma audiência de conciliação ou de mediação, de acordo com o tipo do conflito que você tiver. Fora do judiciário também, você pode buscar outras formas, você sempre pode negociar. A negociação é sempre uma primeira opção, você pode negociar pessoalmente com a outra parte envolvida no conflito, com a pessoa, ou até buscar um negociador, alguém de fora, um profissional da área, para também tratar desses tipos de negociações. Tem a arbitragem, né? Existe a arbitragem, é uma outra forma também extrajudicial de resolver conflitos, que a gente vai falar daqui a pouco, e assim você busca outras formas de resolver. Então, quem nos escuta, às vezes insatisfeito com alguma problemática, algum desafio pessoal, pode compreender dentro da sua fala a possibilidade de solucionar o seu conflito, nem sempre com o processo judicial. O processo é uma forma, mas o Poder Judiciário em si, o IPAM também participa bastante nesse sentido, anda exacerbado e o processo muitas vezes é moroso, no aspecto do Poder Judiciário ter muitos processos. Essa forma que você chama de extrajudicial é fora do juízo? O que seria, então, a mediação de conflito? Você pode resolver tanto dentro do judiciário com algumas dessas formas, quanto fora. A mediação de conflitos é um método extrajudicial, pacífico, consensual, em que um terceiro, que é o mediador, vai ajudar, vai auxiliar essas pessoas a resolverem amigavelmente, através do diálogo, a chegar à melhor solução possível para aquele conflito. E algo que atenda aos interesses e às necessidades dessas pessoas. Então esse terceiro ele vai facilitar um diálogo. É basicamente isso, assim, em linhas gerais. E quem seria este mediador? Ele tem um preparo? É alguém treinado? Ou pode ser um amigo das partes, de quem nos escuta? Essa é uma excelente pergunta. O mediador, na verdade, ele é um profissional capacitado, tá? Porque a mediação ela é uma técnica. Isso é algo que é bom esclarecer, porque muitas pessoas confundem. Muita gente diz, quando a gente fala sobre mediação de conflito, as pessoas, eu faço isso o tempo inteiro, eu faço no meu escritório o tempo todo. E, na verdade, o que essas pessoas fazem é uma facilitação de diálogo, mas é uma intermediação. A mediação de conflitos, como nós chamamos, como uma técnica, ela prescinde de um estudo, de uma capacitação. Então, o profissional mediador de conflitos, ele é uma pessoa capacitada, independente da área de formação, tá? Porque a mediação de conflitos ela é multidisciplinar. Quer dizer que eu posso ser formada, desculpa te interromper, em engenharia, matemática, psicologia, direito. Perfeitamente. E se eu quiser, na verdade, atuar como mediadora, se quem nos escuta tiver interesse, é preciso passar por um curso de capacitação. Isso, isso mesmo. O que capacita esse profissional? Quais são as matérias? O que ele estuda? A mediação de conflitos ela vem de uma mistura de algumas áreas, mas tem um pouco do direito, tem muito da psicologia, da sociologia.
Então, na verdade, a área ela é multidisciplinar e interdisciplinar, porque nós trabalhamos com pessoas que têm formações, como você disse, de áreas diferentes, mas também essas pessoas trabalham juntas. E muitas vezes nós fazemos uma comediação, que são dois profissionais, dois mediadores trabalhando juntos num caso. E eles podem ser de áreas diferentes. É até interessante que seja um psicólogo e um advogado, um engenheiro e um psicólogo, porque eles vão trazer sempre um pouquinho da sua formação no jeito de atuar. Sempre um pouco da sua base no jeito de ajudar a coordenar, de facilitar aquele diálogo. Mas a finalidade do mediador é solucionar o conflito, ou tentar compor as partes. Na verdade, a mediação ela não visa um acordo, né? Ela visa, como você falou, solucionar o conflito, mas ela busca facilitar o diálogo para que as partes, as próprias pessoas encontrem a melhor solução, a que elas acharem adequada para aquele conflito. Então, não é, na verdade, buscar um acordo, é sim facilitar o diálogo para aquelas pessoas, para que as próprias pessoas encontrem. Isso é um grande diferencial da mediação. E existem técnicas para isso, específicas? Sim. Consegue contar para nós uma delas, rapidamente? Claro, claro. A principal forma de trabalho do mediador são as perguntas. Então, são perguntas que o mediador faz para gerar reflexão, para fazer as pessoas pensarem, e assim as pessoas vão chegando ao entendimento do que está acontecendo para poder resolver. Nós estávamos falando sobre as técnicas que o mediador possui. E até neste intervalo nós conversamos, doutor Henrique, que o mediador, ele é a pessoa que julga, que resolve o processo. Como é que ele se porta? Qual é a postura do mediador em relação às partes que procuram essa solução? Então, Ivelise, na verdade o mediador ele não vai aconselhar as partes, nem julgar, nem decidir por essas pessoas. Justamente essa é uma das grandes sacadas que eu vejo na mediação, uma das grandes diferenças. Ele vai facilitar o diálogo e vai coordenar esse procedimento para fazer com que as próprias pessoas encontrem essas soluções. No momento em que ele não interfere na vida dessas pessoas, ele não decide por elas, ele não assessora tecnicamente, tá? Então não vai emitir nenhuma opinião técnica, nem de engenharia, nem jurídica. No momento em que ele não interfere dessa forma, ele faz com que as próprias pessoas, ao decidirem o que elas querem, elas se responsabilizem por essa decisão. Então, esse é um grande diferencial, porque no Brasil, de uma forma geral, a gente tem um paradigma, que é as pessoas entregarem para outros a decisão dos problemas delas. Então, as pessoas têm um conflito, elas levam para o juiz decidir por elas. Tem algum problema de saúde? Eu vou no médico para ele dizer o que eu tenho que fazer para eu ficar bom. E assim vai. Então, as pessoas não estão acostumadas a se responsabilizar pela decisão e por fazer algo que elas tenham que se comprometer e resolver efetivamente o problema. Esse incentivo da autorresponsabilidade de cada um que participa na solução do conflito até faz com que quem busca essa solução pense duas vezes no momento da solução deste conflito, não é isso? Sim, sim. Porque realmente é muito fácil eu jogar na mão do mediador, você resolve. Ou fazer do mediador meu psicólogo, meu conselheiro, ou esperar que ele tenha o papel de advogado. Exato. Então o papel do mediador é atuar de maneira imparcial. Imparcial. E dessa forma como você colocou. No momento em que ele não tem que decidir pelas pessoas, essas pessoas vão se responsabilizar pela decisão que elas tomarem, elas só vão entrar num acordo se elas quiserem. Então depois, se houver alguma questão, elas não vão falar, não, foi alguém que impôs isso para mim, eu não queria. Alguém decidiu isso para mim, não fui eu que pensei. Não, elas é que vão pensar e decidir. Você usou a expressão, Henrique, de acordo. Qual a diferença de mediação e conciliação? Porque os acordos acontecem muito nos atos conciliatórios. Então, quem nos escuta talvez conheça os juizados que solucionam aí através de conciliações, as audiências conciliatórias que ocorrem antes do julgamento de um processo. Qual é a diferença entre mediação e conciliação? A gente gosta de fazer uma distinção, tá? Nós fazemos essa distinção entre mediação e conciliação. Por quê? A conciliação hoje ela é muito presente dentro do judiciário. Tá? E também é um método, também é uma técnica de se resolver conflitos, só que ela é um pouco mais objetiva. E dentro do judiciário, o conciliador ele pode opinar, ele pode até ajudar, não precisa fazer, a gente até evita fazer, mas ele pode sim ajudar as pessoas na busca desse acordo, porque o objetivo da conciliação é o acordo, é colocar fim ao processo. Então você deve buscar uma forma de negociar com as pessoas e resolver o mais rapidamente possível. A mediação é um pouco diferente, é uma técnica um pouco mais complexa para conflitos um pouco mais complexos. Então o grande diferencial a mediação ela é para conflitos em que existe alguma inter-relação entre as pessoas. O que isso quer dizer? Algum vínculo. Em algum momento essas pessoas tiveram uma história, tiveram passado, conviveram juntas por algum motivo ou pretendem continuar tendo este vínculo. Então pode ser empresas
contratam uma outra, tem um cliente, negociam juntas, vizinhos, tá? Então condomínio, família principalmente. Toda vez que você pensar que existe um vínculo entre essas partes, trabalhista, né, empresarial, comercial, é um caso para mediação. Se não existe o vínculo, é um caso para conciliação, porque é mais fácil de se resolver, é mais objetivo. E geralmente você só vai tratar dos valores, enquanto que a mediação você está focando as pessoas, porque os conflitos que vêm desses relacionamentos é que originam os problemas que as pessoas vêm trazendo. Você trouxe alguns dos exemplos e fez uma excelente distinção entre mediação e conciliação. Você citou a oportunidade de quem tem o vínculo trabalhista também participar de uma mediação, isso é possível? Sim, sem dúvida, sem dúvida. As pessoas, no momento em que passaram um tempo trabalhando dentro de uma empresa, elas tiveram um convívio com aquelas pessoas, seja entre empregados, né, entre gerentes, entre funcionários, entre patrão e empregado. Então, toda vez que você construiu um vínculo, você negocia e você trabalha, resolve os conflitos em cima desse vínculo, porque os conflitos vão vir daí. A parte objetiva, uma vez que você resolve, ajuda as pessoas a resolver a parte subjetiva, que é desses vínculos, de onde vêm os conflitos, elas resolvem sozinhas a parte objetiva, que é a parte financeira, a parte material, elas resolvem sozinhas. A mediação é uma forma de solucionar conflitos, a conciliação é outra, e você já nos fez a distinção. Sim. A arbitragem é uma outra oportunidade para a sociedade que nos escuta. Qual é a distinção entre arbitragem e mediação? Isso é uma excelente pergunta, porque as pessoas também misturam muito arbitragem com mediação. A arbitragem é uma outra forma extrajudicial de se resolver conflitos, tá? Só que é uma forma em que você está... hoje existe uma lei, tá? Primeiro eu vou falar também isso que é importante. Existe já uma lei de arbitragem, uma lei federal, Lei 9.307. A arbitragem, você contrata um árbitro para decidir essa questão por você. Então as partes vão juntas contratar um ou mais árbitros para que resolva a questão para eles. O árbitro vai realmente emitir uma decisão e essa decisão vai equivaler a uma sentença judicial. Ela tem o peso de uma sentença judicial e ela é irrecorrível. Só que o trâmite todo da arbitragem, conforme diz a lei, é muito semelhante a um processo judicial. As partes vão entrar com uma petição inicial, vai ter defesa, depois pode produzir provas, ouvir testemunha, e o árbitro no final vai decidir. É um procedimento. É um procedimento. E o ideal é que o árbitro seja um especialista na questão. Acho que a lei foi pensada mais nesse sentido, para que o árbitro pudesse ser um especialista e resolver aquela questão sem precisar produzir prova, fazer perito. Então, se a questão é econômica, um economista, por exemplo. Se é um erro médico, contrata um médico para ser o árbitro da sua questão. Hoje, tratando sobre o tema, a solução dos conflitos através de mediação. Você já pôde aprender um pouquinho sobre a diferença com a arbitragem, também viu aí a solução dos seus conflitos pode se dar através da conciliação, mas especialmente nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais, doutor Henrique, sobre a solução dos conflitos através da mediação. Só que quem nos escuta talvez não saiba como pode buscar o mediador, e essa é até uma curiosidade da minha parte. Quem tem interesse por solucionar seu conflito através de um mediador, busca o mediador onde, como é que o contrata, qual é o nicho que deve ser pesquisado. Muito bem. A mediação está disponível em vários lugares, né? Então, a pessoa que vai até o judiciário pode pedir uma reunião, uma audiência de mediação antes de entrar com o processo para tentar resolver os seus conflitos. Mas na área privada, você pode buscar um mediador, tanto particular em algum escritório, né, dentro de um escritório de advocacia mesmo. Hoje os grandes escritórios já têm áreas, têm departamentos de mediação. Então você pode buscar dentro de um escritório, pode buscar um escritório especializado em resolução de conflitos, em gestão de conflitos. Então você busca aí um mediador. E também você pode encontrar dentro das câmaras de mediação e arbitragem, que hoje São Paulo e o Brasil conta com várias câmaras que disponibilizam essas duas ferramentas, solução por mediação, solução por arbitragem. Esse serviço tem um custo, cada escritório, sim, cada núcleo estabelece seu preço. Verdade, tá sim, bem. Verdade. E no Poder Judiciário também há um preço aí exigido por esta atuação do mediador? Não. No Judiciário hoje é feito de forma voluntária, né? Todos os conciliadores e mediadores trabalham, atuam dentro do judiciário são voluntários, não recebem para isso. E o judiciário também não cobra esse serviço específico da conciliação e da mediação. E na área privada, sim, é cobrado, aí cada profissional vai poder fazer da sua forma, tá? Cobra da sua maneira. As câmaras, sim, têm uma forma específica, porque geralmente tem uma tabela de custos para você ingressar com um pedido de uma mediação ou de uma arbitragem, isso já tem um custo, e depois a tabela com o honorário, né, com os honorários do profissional.
Para incentivar quem nos escuta a buscar esta forma de solucionar o conflito, é importante nós deixarmos quem nos escuta também ciente de que quem busca mediação está vinculado à mediação, não pode mais entrar com o processo, ou eu posso entender que a mediação é uma etapa anterior à propositura de um processo judicial? Sim. Quando a pessoa busca mediação, isso é uma característica muito importante que tem que ficar clara. A mediação ela é voluntária. Não tem como obrigar a outra parte, a levar, na verdade, meu marido e obrigá-lo, na verdade, para te escutar ou se submeter à mediação. Não funcionaria, né? Um dos princípios da mediação, se não for o mais importante, é o da autonomia da vontade das partes. Então isso quer dizer que a mediação ela é voluntária, a pessoa opta por participar, porque a própria técnica, por ser uma facilitação de um diálogo e ser consensual, amigável, você não pode forçar a pessoa a participar. Então ela tem que optar por estar ali e querer resolver o problema. É isso que a pessoa precisa, na verdade. Elas não precisam ser amigas, não precisam estar se falando com uma excelente comunicação, mas precisam querer resolver o problema efetivamente. Esse é o ponto de partida principal. Na área privada, a gente consegue trabalhar com a mediação em vários âmbitos, de várias formas. Você citou aqui um marido, mas pode ser tanto na área de família, quanto na área escolar, na área empresarial, na área comercial, organizacional dentro de uma mesma empresa, e isso basta que as pessoas optem pelo procedimento. Quais são os papéis dos advogados do profissional do advogado em relação à mediação? Ótima pergunta. A mediação ela conta com esses atores, né, que é um mediador, ou um mediador e um comediador, as partes envolvidas no processo, né, nesse conflito, que pode ser 2 ou mais partes, e os advogados. Os advogados eles têm um papel importante na mediação, que é de assessorar juridicamente, tecnicamente, os seus clientes. Só o fato de eles estarem presentes juntos já passa uma segurança para o cliente. Que às vezes, de estar num procedimento novo, que é a mediação, né, as pessoas não estão acostumadas, elas se sentem mais seguras se o advogado estiver presente. E ainda com a participação deles, todas as dúvidas jurídicas podem ser esclarecidas no momento. Porque o mediador não vai se prestar isso nem que ele seja um advogado. Ele não vai fazer essa assessoria técnica. Entendi. E ao final, se as partes chegam a uma solução, chegam a um consenso, na hora de fazer o acordo, a elaboração desse acordo é feita pelos advogados também, geralmente, porque já estão acostumados. Eles dão toda a linguagem, a roupagem que precisa ser feita, se vai ser jurídico para ser anexado a um processo, se vai ser homologado no judiciário ou não esse acordo. E esse acordo tem eficácia? Ele tem eficácia. Se ele for homologado e juntado num processo, ou simplesmente homologado por um juiz no judiciário, ele equivale a uma sentença judicial, ele fica com poder de título executivo judicial. A grande vantagem, se você pudesse nos falar rapidamente, de se utilizar da mediação, qual é? Da mediação, eu diria que a agilidade, tá? A rapidez com que você consegue resolver, principalmente se comparado ao judiciário hoje, o sigilo, que é uma característica importante. Tudo que é feito na mediação não sai dali, tá? Não é levado a conhecimento do Poder Judiciário. O mediador não pode servir como testemunha perante o juiz. Então, tudo que é feito ali é sigiloso dentro de uma mediação. E o que eu gosto de ressaltar, a satisfação das pessoas, das partes. Porque o mediador ele trabalha, na verdade, pelas pessoas. Então, é para que elas consigam resolver o conflito, mas que saiam plenamente satisfeitas, com seus interesses e necessidades atendidos. Isso, para mim, é um grande diferencial. Porque o judiciário ele foca muito na resolução do problema. Né? O juiz ele tem que julgar de acordo com a lei, baseado no que o advogado pediu, no que está escrito ali no papel, nem mais nem menos. Enquanto que o mediador ele vai tratar de todas as questões que as partes quiserem e trouxerem. É um espaço muito grande para essa autonomia da vontade. Muito. Tá bem. E já estamos encerrando o programa. Eu agradeço imensamente a tua participação. Foi enriquecedora para quem nos escuta e você está convidado para voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Eu espero que eu tenha colaborado para tirar as dúvidas de todos e estou à disposição. Com certeza, um tema como esse, fica aí a dica para que você busque essa oportunidade que a sociedade possui de solucionar seus conflitos antes de promover um processo. Ao invés de focar no problema, é possível que você busque soluções de outras formas. Obrigada também pela sua presença, por acompanhar o nosso programa, ao IPAN, que também colabora conosco, e nós te esperamos no próximo programa Diálogos de Justiça.